Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais um episódio da nossa série Testemunhos. E hoje nós temos a presença mais que especial de um casal importante que tem um ministério fundamental, tanto na internet como fora da internet, para ajudar e dar suporte para pessoas que passaram pelo Adventismo do sétimo dia e estão vivendo os desafios do pós-adventismo. Pois é, existem vários, e a maioria deles é relacionado a muitos traumas, muitas crises emocionais, crises familiares muitas vezes, e também outros efeitos negativos pelo fato de eles terem passado por uma seita. Então, hoje nós vamos conversar com um casal que tem efetuado um ministério muito importante na vida dessas pessoas, que tem sido um canal de bênçãos, um canal de transformação para esse momento de recomeço, um recomeço com Cristo, fora das teologias heréticas e principalmente do sistema pesado adventista, que infelizmente trabalha tanto o medo quanto também os traumas e aqueles problemas que muitas vezes as pessoas têm dentro delas mesmas, quando é exacerbado dentro de um processo sistemático como uma seita. E o Adventismo, infelizmente, entrega isso. Então hoje nós vamos conversar com a Lilian e com o Elton, marido e mulher, que também já fazem parte de um outro ministério online num canal no YouTube chamado Lilian Chamada por Deus, onde existem vários e vários testemunhos, muito material importante que você com certeza vai gostar. Nós vamos falar sobre isso também. Antes, porém, quero convidar você para se inscrever. Você que gosta desse material, gosta do conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever, de participar da nossa lista de transmissão também no WhatsApp e também visitar nosso site paraquepossamos.com.br. Muito material ali disponível para vocês de forma gratuita para que vocês tenham acesso a todas as informações necessárias sobre o Adventismo. Então vou chamar aqui a Lilian e o Elton. Fala, Lilian e o Elton, como é que vocês estão? Que bom que vocês Olá. estão aqui mais uma vez. Uma honra receber vocês aqui. Amém, meu irmão. Alegria toda nossa. Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui no Para Que Possamos. Até que enfim, rapaz, eu tô tão empolgado de estar aqui que eu fiz questão de comprar uma camiseta preta. Eu falei, né, Lili? Não, eu vou para lá hoje, eu tenho que ter uma camiseta preta. Peguei R$ 25 à vista e comprei essa camisa. Não sei se eu vou conseguir segurar isso. Não sei se eu vou conseguir ficar de boné até o final, mas aqui, ó, em homenagem ao Rodrigo, para que possamos, camisa preta, bonezinho. Minha barba não tá tão grisalha igual a dele, não, mas eu tô caminhando. Aqui já foi, aqui já foi Papai Noel, já tô no modo Papai Noel, dezembro chegando, entendeu? Ô, meu irmão, que satisfação estar aqui com você, viu? Satisfação Amém, tremenda, uma honra. É uma honra para nós mesmos, de coração. A gente tem orado muito pelo teu ministério. Sim. Você é suporte para o canal da Lília e glória a Deus, vai ser bênção pura. É base por sua vida e por esse canal. Estamos juntos mais uma vez. O meu testemunho foi o primeiro do Para Que Possamos, né, Rodrigo? Que bênção. Primeiro testemunho do canal, Lilian Chamada por Deus, primeiro testemunho. Eu tenho certeza, aliás, o testemunho da Lilian desencadeou toda a série de testemunhos, na verdade. Toda a série de testemunhos começa com o testemunho da Lilian. Então, fazer agora praticamente essa volta, né? Estamos retornando agora com a presença do ilustre, o Elton também, o maridão junto. É isso, pai, me senti, chega, arrepiei. Meu Deus. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Eu sempre oro por você, né, Rodrigo? Ainda ontem eu mandei para você um videozinho que a gente estava ali na praia, estávamos intercedendo e orando pela sua vida mesmo, pela vida de todos que trabalham nesse projeto, nessa missão de alertar os nossos irmãos que passaram também pelo mesmo processo que a gente passou. Contando a nossa história, a gente quer te alcançar e te ajudar a também descobrir o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Amém, amém. Galera, vocês que estão assistindo agora, vocês talvez estejam conhecendo a Lilian e o Elton pela primeira vez. Eles, como eu disse no começo, possuem um ministério importante, tanto na internet e fora, mas a gente tem várias coisas para conversar nesse testemunho de hoje. E eu gostaria de começar uma pergunta básica: como vocês ambos chegaram, né, na igreja adventista? Como é que é a história de vocês no adventismo
começou, uma introdução rápida entre vocês dois aí, porque eu sei que tem história aí para mais de metro, como dizem, né? Nossa! Fizemos 20 anos ontem, que dia? Sexta-feira. Sexta-feira, fizemos 20 anos de casados. Amém. Tem história. Tem Nossa. Meu irmão, não existe casal perfeito, nem casamento perfeito, nem um lar que é feliz todo dia, nem a gente está sorrindo assim todo dia. Não. A gente já chorou muito juntos, já oramos muito juntos, já pensamos em desistir quantas vezes, somos humanos. Estamos vindo de uma fase bem complicada mesmo. Eu passando por síndrome de pânico. Você pensa que crente não passa, não passa. Síndrome de pânico, depressão. Nossa, mas então não são de Deus. O crente passa, meu irmão, por síndrome, por pânico, por depressão. Mas... Tem algumas pessoas aqui do canal da Lili que têm nos acompanhado, têm nos abençoado. Estamos nos medicando e glória a Deus por isso. Glória a Deus. E tudo dando glória. E a nossa história é assim, Rodrigo. Vou falar para o Elton contar, porque eu já falo muito lá no canal. O canal Lilian, Chamada por Deus, já tem 3 anos e 11 meses. Gente, já vai para 4 anos agora em dezembro. É incrível como o tempo passa rápido, né, Rodrigo? E graças a Deus o Elton veio me ajudar a fazer edição, botar uma capa, porque meus vídeos não tinha nada, era só eu falando o que eu vivi, a minha história de vida. E aí Deus tocou no coração do Elton para ele vir, né? Então, demorei, mas eu vim. Chega cansado do trabalho, pega os vídeos, pega as ideias que o Senhor me deu, vai editando, põe a capa e me ajuda. Eu acho que tem uns 9 meses que o Elton está trabalhando comigo, né, aqui no canal. Mas Deus já tem 3 anos e 11 meses ininterruptos. Eu nasci na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Minha avó nasceu também na igreja, então eu sou, assim, gerações. Minha avó, meu bisavô, eu cheguei a conhecer e já era adventista e um fundador daqui do interiorzinho do Espírito Santo, de um templo adventista daqui. Então, eu sou de todas essas gerações, desde o bisavô adventista, e toda a minha família ainda está lá. E aí, como é que você me conheceu? Então, eu vou tentar resumir aqui rapidinho, só como introdução. Na verdade, a Igreja Adventista eu não conhecia. A minha mãe, desde pequeno, sempre me levou à Igreja Deus e Amor, Igreja Assembleia, Igreja Quadrangular, Universal. E eu nunca conheci a Igreja Adventista, até que chegou uma Igreja Adventista no bairro na qual nós morávamos, aqui no estado do Espírito Santo, que nós somos capixabas aqui do Espírito Santo. E chegou lá no nosso bairro. E chegaram com uma conferência. Fizeram uma conferência e bairro de Coab, né, comunidade, aqueles conjuntos de casa, era novidade. E eu falei, rapaz, ficamos curiosos. E na nossa rua lá, era um monte de... Todo mundo da minha idade, eram umas 10, 20 cabeças. Uns molecaiados, né? Umas molecaiadas, nós resolvemos ir na igreja. Falar, rapaz, vamos lá, porque estão dando brinde. Eu fui interessado no brinde. Tá? É a minha história, tá? Essa é a minha realidade. Porque eu já conheci outras igrejas. Para mim, adventista, eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu fui e por causa dos brindes. Porque teve uma pessoa que foi, ganhou brinde e falou comigo, cara, vamos lá, que lá tem uns brindes legal. E também tem umas menininhas bacanas. Essa foi o que ele me falou. Meninas bonitas. Menininhas bonitinhas. E tinha mesmo. Clássico, tinha. Né? Realmente tinha, né? Realmente tinha. Quando a gente é moleque, né? Tem que buscar a palavra e tentar achar uma Eva também junto, né? A palavra e a Eva. Rodrigo, eu desprovido do dom da beleza, fui lá. Vai que sobra alguma coisa para mim, né? Mas então, eu cheguei lá, rapaz, e... Tava tendo a conferência. 90 noites. Eu cheguei na igreja e foi aí que eu vi a Lília pela primeira vez. Nas 90 noites, ela fez o louvor. Sozinha. Lá na frente, sozinho, eu falei... Na verdade, eu não reparei ela no primeiro dia. Eu vi que ela estava lá porque ela estava fazendo louvor. Então, foi a primeira vez que eu vi Lília. Foi indo nesse congresso. E, coincidentemente, eu fui sorteado e ganhei um brinde. Voltei no outro dia, fui sorteado de novo. E voltei no terceiro dia, fui sorteado. Então, as 3 vezes que eu fui, Rodrigo, eu fui sorteado. Eu falei, a igreja é de Deus, né, meu pai? É aqui que eu vou ficar, rapaz. Aí eu, muito falante, muito comunicativo, já turmei com o pessoal e o rapaz da guitarra, que até então tinha 14 anos que
tocava guitarra, estava cansado, ficou sabendo que eu tocava um violãozinho, aí me colocou na guitarra e eu já comecei a tocar, meu irmão, sem mesmo nem me batizar. Sem curso, sem batizar? Sem nada. Isso mais pra frente a gente pode contar se você quiser. Mas foi aí que eu conheci a Adventista e conheci essa bela morena aqui. Lá na Adventista, já fazendo louvor. E não choveu nada na minha horta, tá? As meninas não deu nada. Ainda bem que eu ganhei os brindes. Foi os brindes, foi o sorteio triplo, né? Sorteio triplo. Nossa, isso aí é impressionante. E aí mas qual que foi sua, em termos de impressão inicial, partindo do princípio que você disse que você foi levado dentro de ambientes que eram pentecostais, né? Então você estava lá dentro de um ambiente pentecostal, já era algo familiar para você, aí de repente você visita uma igreja que não é pentecostal. Qual foi o impacto para você? Então, Rodrigo, eu tipo assim, a maioria das vezes que minha mãe levava nas igrejas, que eu sempre cantei desde pequenininho. Comecei cantando em bar, porque meu pai sempre me levou, e aquele menino de 10 anos, sabe cantar e tocar violão, meu pai ganhava bebida de graça. Eu mesmo nunca bebi, graças a Deus, nunca fumei, não sei nem que gosto tem uma cerveja. Mas aí minha mãe também me levava nas igrejas, porque eu louvava. Então eu cantava muito e eu sentia aquele fogo descer mesmo. Eram os hinos, me queima com brasa viva. Esses hinos assim, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Era louvor assim, entendeu? Só que eu era muito novo. E eu via muita revelação. Eu vi na Igreja Deus e Amor uma pessoa paralítica andar. Eu vi não sei como é que fala presbítero, apóstolo, não sei, o Davi Miranda, missionário. Eu vi ele pregar na sede de Vitória. Eu tinha medo até daquelas mulheres do roupão rosa da Igreja Deus e Amor, eu tinha medo. Então, eu ia nas pentecostal, mas eu ia muito para cantar. Então eu não reparava tanto. Eu recebia dom de louvor, profecia, essas coisas todas. Eu já estava me familiarizando com isso. Só que quando eu cheguei na Adventista, o impacto foi o quê? Muito jovem, porque geralmente as igrejas pentecostais, que minha mãe me levava, quase não tinha jovem. Então eu cheguei na Adventista, no período de congresso, muito jovem, muitas meninas mesmo, mas também muitos rapazes, e já me envolveram para trabalhar. Então eu achei assim, nossa, que lugar legal, muito jovem, pessoal que fala a minha língua, já me entrosaram e tal. Então, assim, eu achei legal porque me entrosaram realmente. E entendeu? Isso aí foi aos 16 anos. 16 anos de idade. O Elton entrou na igreja adventista com 16 anos, era um adolescente. Era um suricato. E ele já ouvia muito quarteto americano, o Elton é muito sempre gostei. Eu escutava a capela. Capela. E aí, quando ele teve coleção dos CDs do Acapela, todos os CDs do Acapela eu tinha tudo. A Capela era top demais. Eu sempre gostei. Gaiter, a gente é apaixonado pelo quarteto Gaiter. Então, nesse contexto, Rodrigo, ele chegou e, com um bom ouvido musical, ele já foi montando quartetos. E aí... Já me envolveram em tudo. Já colocou no conjunto da igreja, que eu também cantava, regia, já tinha corais lá, e aí o Elton foi participando de toda a parte musical. Lá para frente, depois ele foi se batizar. Né? Mas eu comecei a participar antes de batizar. Eu não fiz curso bíblico na igreja adventista, eu nada disso. Inclusive, eu vou até contar uma experiência aqui rapidinho, na minha primeiro culto de pôr do sol. Culto do pôr do sol. Olha para você ver a minha experiência bíblica. Vamos fazer o culto de pôr do sol. Aí eu cantava uns louvorzinhos lá, eu estava aprendendo ainda os louvores do Inário. Aí eu tô lá tocando, aí falaram assim, agora cada um vai falar um versículo bíblico. Eu falei, nossa, eu só sei um. Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu falei assim, poxa, eles podiam me perguntar primeiro, né, para ninguém falar o versículo que eu sei. Só que aí começaram, Rodrigo, da pessoa que estava do meu lado. Ou seja, rodaram a fila todinha e eu fui o último. A segunda pessoa falou assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu falei... Falei, e agora? Aí minha mão começou a suar, e um foi falando, provar e ver de que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, e foram falando, e eu gelando. Meu coração começou a disparar, aí eu lembrei de um. Falei, nossa, aqui só pode que é da Bíblia, rapaz. Aí, quando chegou na minha vez, eu falei assim, Rodrigo, não pode rir não, hein? Falei assim,
Deus escreve certo por linhas tortas. A frase é tão bonita que só pode ser da Bíblia. Misericórdia. Agora que o povo falou, gente, a gente precisa colocar esse rapaz em algum curso agora, urgente. Aí o irmãozinho falou assim, meu irmão, não. Isso não é da Bíblia. Isso não é da Bíblia. Eu falei, não, desculpa aí, então. Oh, misericórdia. Foi a minha realidade, foi assim. Eu não duvido, porque olha, mas uma coisa engraçada que você falou foi assim, você chegou e viu uma diferença demográfica entre as igrejas pentecostais, etc. Mas aí nesse caso, no caso do culto de pôr do sol e aí na evolução toda da sua relação com a igreja nesse começo, você e a Lilian já estavam no processo de se conhecer, de namorar, etc. Ou isso foi acontecer lá na frente? Já? Então, pode falar essa parte aí. Então, quando ele chegou na conferência, eu estava grávida da minha primeira filha, Fernanda, que hoje tem 26 anos. Eu era casada com o Fernando, que era meu primeiro marido, e nós dois éramos líderes de JA. Além de ser líder de música da Escola Sabatina, eu também era professora das crianças e líder de JA, com meu ex-marido. Nós fomos casados 7 anos. Isso eu contei o testemunho já com o Elton, em vários vídeos lá no meu canal. E você era muito amigo também do ex-marido dela. E eu filava muita boia na casa da Lília, para todos estavam. Muitas vezes, eu fui, muitas vezes. E o Fernando, ele me deixou quando eu ganhei a Fernandinha, ela tinha 1 aninho, ele arrumou um outro relacionamento, saiu da igreja, saiu da direção de jovens, me deixou, eu fiquei com 39 quilos, fiquei depressiva, fiquei bem triste. E fiquei com esse bebê, com a Fernanda, de 1 aninho e pouco. E o Elton já era o cara que estava cantando na igreja, já tinha uns 2, 3 anos que ele estava lá, ou mais, né? Tinha mais, né? Eu sou 9 anos mais velha que o Elton. Então, ele chegou a almoçar na minha casa com o meu ex-marido. E hoje nós somos amigos até hoje dele. Ele mora no Rio de Janeiro, a gente tem um bom relacionamento. E ele saiu da igreja adventista para não ter mais fé nenhuma, porque eu coloquei tanto espírito de profecia, nós lemos tanto livro de Ellen White juntos, que ele está, hoje, infelizmente, não serve o Senhor em igreja nenhuma, por causa da doutrinação de Ellen White, que está na mente dele forte até hoje, então ele não consegue mais ir para lugar nenhum. E a gente ora por E a ele. gente já cantava, né, Lília? A gente cantava, foi a música que mais uniu, assim, né? Aí, assim que ele me deixou, no ano de... Ai, gente, nós já temos 20 de casados, 20 1 ano e meio de namoro, gente, é muito tempo, acho que uns 23 anos já juntos, né? Já. Então, assim que ele me deixou, eu fiquei 3 anos solteira, muito mal, muito depressiva, e o Elton, assim, já era o líder dos jovens, já era o cara que falava, com essa sorrisão. A gente encontro de quartetos, Rodrigo, só de quartetos de dentro da igreja. Então, na igreja chegou um período que tinha 4 quartetos e 2 conjuntos. Então, a gente fazia um musical na parte da tarde. A gente sempre promovia outras coisas assim na área da música. E eu sempre gostei da Lília nessa parte, porque a Lília sempre foi muito afinada. Então, assim, a Lília sempre cantava soprano, mas contralto também. Então, assim, eu tirava algumas dúvidas com ela, falava, Lília, o que você acha disso aqui e tal, junto com o esposo dela, o Fernando, sempre participando também e tal. Só que o Fernando, até cuspindo, era desafinado. E aí nós fomos casados 7 anos, ele foi embora, eu chorei 3 anos, mas fiquei na Adventista fiel ali, esperando o decreto dominical, esperando tudo mais. E o Elton foi crescendo, foi se tornando jovem, ele já tinha uns 20 anos, e aí com 21 anos, né, nós nos casamos. Eu sei que depois de 3 anos de divorciada, eu me casei com o Elton. Aí eu já tinha os papéis de divórcio, tudo certinho. Você casou com 22, né? 22. E eu sou mais velha que ele. E ele criou a Fernanda para mim. Ele e eu juntos criamos e educamos a Ananda, que é a minha filha mais velha. E hoje juntos temos a Uemi, que está maior que a gente, com 18 anos. Uma persona, 2 filhas lindas, cheias do Espírito Santo de Deus, pregadoras da palavra também, influentes, onde elas estão, elas falam do Senhor. Graças. Glória. Não foi fácil, não, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Essa foi uma curva, e foi uma curva pesada, tanto na vida da Lilian quanto na sua vida também, em termos de vocês conseguirem, em meio à dificuldade, principalmente do lado da Lilian, visualizar um projeto conjunto, né? Visualizar um projeto juntos, de futuro, né? De família. É verdade, meu irmão. Um ano de casado, foi para São Paulo. Oi? Desculpa. Pode continuar, desculpa. Vai.
Um ano de casado. Com 1 ano de casado, a gente foi tentar a vida em São Paulo, então isso a gente conta também no vídeo. Tem um vídeo de testemunho nosso que até deu bastante repercussão, muita gente comentou. Ganhei até um celular por causa desse vídeo. E meu celular estava muito ruim, uma situação precária, assim, né, financeira. E a gente conta nesse vídeo que com 1 ano de casado a gente foi para São Paulo tentar a vida lá, um casal de ex-adventistas também hoje nos levou para lá, a gente foi tentar a vida lá. E aí a gente estava com 1 ano e 6 meses de casados e fomos para São Paulo. E aí quando a gente conseguiu um emprego com tanta dificuldade lá, fomos trabalhar na Vivo, na operadora Vivo mesmo, no centro de Campinas, um prédio enorme, bonito. E aí quando a gente foi receber o primeiro salário, a gente ficou todo feliz e falamos assim, vamos para a churrascaria para a gente comemorar. Chegamos em São Paulo, uma vida nova, trabalho novo. Quando eu fui comer, eu não consegui comer. Um enjoo, passando mal. Aquela carne não descia. E a gente... Toma boldo. Toma boldo que você enjoa. 1 ano e 6 meses de casado só. E o Senhor já tinha gerado o Emily, né? No meu ventre, eu já estava grávida, mesmo tomando remédio. Então, o Emily é um fruto de milagre. Glória a Deus. Hoje a gente colhe a bênção do fruto que é ter a nossa filha, porque a gente na época não entendeu. Voltamos de São Paulo com a mão na frente e para trás, já contei isso no vídeo. Se você quiser ver essa história, é muito interessante como a gente chegou aqui na praia com 12 caixas de papelão e um som 3 em 1 e a roupa do corpo. Uau! E um violão. Tem um vídeo aqui no canal, depois eu posso deixar o link. Ô, Rodrigo, eu quero até aproveitar o seu canal aqui e dizer o seguinte. A pessoa que casa nova demais, é bom, porque o crente ele precisa casar novo, mesmo quando acha uma pessoa certa. Só que nós sofremos muito na questão de falta de experiência, no meu caso. Porque o homem ele é o sacerdote da casa. E eu não aprendi isso, eu vim aprender isso agora. Eu não exerci o sacerdócio dentro da minha casa. Eu não fui o líder, eu fui um trabalhador. Só empurrando com a barriga. Tipo assim, não tive orientação de como era ser marido, como era ser pai, como era ser um líder da casa. Não, então a gente aprendeu tudo muito na prática. Então eu quero dizer o seguinte, aproveitar o tamanho do teu canal para dizer o seguinte, a Lília é perseverante. Porque 20 anos aguentou um jovem inexperiente, sem maturidade alguma, Rodrigo. Eu não sabia nada. Eu cheguei desempregado, sem uma profissão. E eu só cheguei com som 3 em 1 e um violão, mais nada. Mas aí teve tantas outras coisas. Mas, enfim, o sábado ainda nos atrapalhou muito. Em 2005, eu entrei na Vale do Rio Doce. Se eu tivesse lá até hoje, já teria 19 anos de Vale. Mas por causa do sábado, eu abandonei e essas coisas todas. A Samarco também, que é outra grande mineradora aqui do Espírito Santo, nós moramos do lado da Samarco. O Elton foi promovido na Samarco, e a escala virou para o sábado, ele me ligou do orelhão, eu conto isso nos vídeos. Pegou aquele cartãozinho, aquele orelhão da época, ele ligou para mim e falou, Lília, a escala mudou, acabou de ser promovido, a escala mudou. 12/36, e a minha primeira escala já começa sábado. E eu grávida da Wembley já, né? Nossa segunda filha, eu só falei com ele, vem para casa agora. Pode largar isso aí, porque nós somos fiéis ao sábado, selo de Deus. E eu passei 9 meses passando dificuldade. O Elton foi fazer tudo quanto é tipo de serviço. O Elton é muito trabalhador, muito esforçado, um excelente... E disso a gente não tem. Excelente vendedor, um excelente trabalhador. Ele trabalha muito e nunca teve preguiça. Então ele foi capinar, fazer... Ajudar de pedreiro na Adventista para ganhar R$10 o dia. A igreja me pagava R$10 o dia, tá? Mas eu já perdoei vocês. E eu já estou na então sofreu muito desemprego. Eu, multinacionais, Petrobras, HSBC Bamerindos, eu disse não. Albandes, eu disse não. Há outras empresas multinacionais que me chamaram, clínicas e hospitais, para me ter cargos muito bons até hoje. Eu neguei todos por causa do sábado. Eu era adventista do 7º dia e o sábado era o selo de Deus. Eu não conhecia o Espírito Santo de Deus. Mas aos trancos e barrancos, com a mão do Senhor estendida sobre nós, criamos 2 filhas e estamos aqui 20 anos juntos. Glória a Deus. Glória. A Deus, glória a Deus mesmo. E não existe barreira, não tem mar vermelho, não tem muralha, não tem nada que impeça a obra de Deus na vida daquele que crê,
mesmo crendo de um jeito que ele não perceba ou não consiga visualizar por completo a pessoa de Cristo, o ministério de Cristo, o evangelho de Cristo, que é o que acontece com todos nós quando nós estávamos lá. Nós achávamos que nós estávamos dentro de um contexto literalmente remanescente. Aquela era a igreja remanescente, nós somos o povo remanescente, a única que dá certo, a única que entende tudo, a única que interpreta tudo. Então, como é que eu vou ir para Vale do Rio Doce? Como é que eu vou para o Bamerindos? Como é que eu vou para tal empresa? Vou abrir mão, sendo que eu faço parte do remanescente. Eu vou virar as costas. Sou a menina dos olhos. Menina dos olhos de Deus. Exato. Então a pessoa ela fica numa situação que ela fala assim, não, eu passo fome, eu prefiro passar fome, eu prefiro fazer o que for, lutar, passar por cima de qualquer desafio, mas eu não vou negar a organização. Porque essa é a organização, a última escolhida por Deus na face dessa terra. Todos nós pensávamos assim. Todos nós pensávamos. E isso faz com que o nosso processo decisório, as decisões, você como sacerdote da sua casa, você como a ministra das suas filhas, do seu lar, aquela pessoa que transforma um monte de tijolo num lar, que é literalmente uma missão sagrada dentro de uma casa, os dois falam assim, bom, para onde a gente vai seguir? E aí a igreja fica no topo de tudo isso, não é Jesus Cristo que fica no topo, é a igreja, é o sistema, é o pastor. Nós sabemos exatamente como é, e provavelmente muitos que estão assistindo aqui o vídeo sabem do que nós estamos falando. E vivem isso, infelizmente. E vivem isso e tem medo de questionar e tem medo de sair. Não tenham medo, queridos. Nós hoje temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nós cremos que Ele tudo pagou por nós. E isso tira um fardo, um peso terrível dos ombros que a gente carregou, eu por 37 anos. O Elton ficou quantos anos adventista? 13. Uns 13 anos adventista. Nós mudamos muitas vezes de casa. 37. Vai colocar 35. todos os números. 35 mudanças, porque perdi o emprego e ia para outra cidade. Eu ia sempre para o interior, fui morar na roça 2 vezes. Sempre criei minhas filhas mais em cidade do interior. Aqui é uma cidade muito calma, é praia, mas é interior ao mesmo tempo. Sempre procurando interior para fugir, por causa do decreto dominical. Sempre naquela pressão, será que meu nome pode estar sendo passado hoje no juízo investigativo? Será que você é achado em falta? Então, nós não pensávamos 2 vezes para transgredir o sábado de jeito nenhum. O Elton veio assim, inexperiente. Veio sem conhecimento da Bíblia, mas na Adventista, e comigo, casado comigo, tinha culto, tinha pôr do sol, tinha leitura da Bíblia, estudo e muita oração. Nós ficamos 7 anos adventistas juntos. E quando eu falei tudo da Ellen White para ele, enchi a cabeça dele de Ellen White, aí ele começou a ir para o interior comigo, a mudar para o interior. A gente foi para o Alto Caxixe. Fiz um vídeo agora essa semana, acho que até você pôde ver esse vídeo aí, que eu fiz sobre o decreto dominical, que conta ali a nossa realidade. Ali no Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, foi a última roça para onde a gente fugiu para tentar escapulir do decreto dominical. E essas mudanças trazem muitas consequências. Nossos móveis se acabaram todos. As nossas filhas sofreram muitos traumas de troca de escola, porque quando estavam 1 ano, 2 anos, 3 anos numa cidade, tinha os coleguinhas da escola, aquele ciclo de amizade, da igreja própria adventista, que a gente fica no mesmo ciclo, desbravador, JA, escola sabatina, faz tudo a mesma coisa toda semana, toda escola, lição da escola sabatina. Só convive com o adventista. E aí, quando a gente tem que mudar bruscamente de cidade, isso causa traumas nas minhas filhas. Final de ano, olha, eu tenho que mudar. Elas sempre obedientes, né? Nossas filhas nunca reclamaram da dureza, das dificuldades, nunca murmuraram. Nossas filhas nos ajudaram muito nesse processo. 2 meninas cristãs mesmo, sabe? Cheias de Deus, graças a Deus. Você falava, mamãe e papai tem que mudar. Íamos nós para outra cidade, começar do zero, às vezes sem móveis, sem nada, e vamos começar do zero de novo. Você que está assistindo esse vídeo aí, gente, o que a gente está contando aqui é a experiência que a gente viveu, tá bom? Talvez você fale, isso é exagero. Não, não é exagero. É o que a gente realmente viveu. E sabe o que é interessante? A gente chegava na cidade, a primeira coisa que a gente fazia era procurar a igreja adventista, a organização. E a organização estendia a mão? Não. Não.
A gente ainda arrecadava alimento para doar para a ADRA. Ainda tirava o nosso dízimo e devolvia o dízimo mesmo. Sim, o dízimo em dia. Aluguel atrasado. Mas o dízimo em dia. Mas o dízimo em dia. Porque, dízimo é quesito de salvação na igreja adventista. Então, que as crianças passem, né, necessidade, mas que o dízimo e a lição da escola sabatina tem que estar comprada. Eu me punia muito quando eu não conseguia comprar a lição da escola sabatina, porque eu tinha que estudar com as meninas o escrito da Ellen White. E assim é a nossa realidade. Se você é adventista, se você é rico, veio de família tradicional, nunca passou aperto, essa realidade não tem nada a ver com você. Você pôde estudar, glória a Deus pela sua vida, mas a gente não, a nossa realidade foi essa aqui que a gente está falando. E é isso que eu conto no meu canal. E tem uma outra coisa importante que eu noto, você falou sobre lição da escola sabatina, né? A compra da lição. Abrindo um parênteses rápido aqui, talvez para quem esteja assistindo, o Adventista do Sétimo Dia, deixa eu voltar um pouco. O pastor ministerial da associação tem uma meta de vendas de lição. Então, presta atenção. A lição é uma revistinha que você estuda na igreja adventista, que é importantíssima para você seguir o processo de estudo da igreja. Esse pedaço de papel, essa revista, ela é vendida, ela é comercializada, igual uma assinatura de uma revista qualquer aí na vida. Hoje, muitas pessoas já têm acesso ao PDF da Escola Sabatina, que é algo que é novo. A gente não está falando de uma época que não existia celulares ainda com leitura de PDF, geração de nada disso. Mas ainda hoje, menos de 3, 4 meses atrás, eu recebi um vídeo de um pastor da região da Bahia, se eu não me engano, celebrando 52 mil assinaturas da lição da Escola Sabatina. 52 mil assinaturas. Então, para pensar no volume de dinheiro que eles fazem só vendendo essas revistinhas. Qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, entrei numa igreja adventista, tinha pilhas de lição da escola sabatina na área da recepção, nos bancos da igreja. Você vai lá e pega uma, leva para sua casa e estuda de graça, você não paga nada. É gratuito aí? Eu olhei assim e falei, não, isso aqui não é normal. Eu peguei a lição da escola sabatina, aí a pessoa olhou para mim e falou assim, isso aqui é de graça? É, de graça, pega aí, quanto você precisa? Aí a gente começou a bater na minha pergunta, peraí, se eles estão dando de graça aqui nos Estados Unidos, por que eles estão cobrando no Brasil? Que palhaçada é essa? Aí eu fui lá, tirei uma foto, mandei pro pessoal do Brasil, falei, gente, tá aqui, ó, é de graça. Vocês não estão pagando assinatura, a gente paga assinatura, ó. Anos e anos e anos. E quantas vezes eu já vi tesoureiro batendo na porta do irmão lá no sábado, puxando o irmão pelo paletó, falando, o senhor tá devendo assinatura, irmão. Verdade. Isso é verdade. No sábado. Mas não me paga agora não, paga depois do pôr do sol. Paga depois do pôr do sol, você tá devendo. Então é só para dar um exemplo para você que é adventista, que está assistindo esse vídeo, ouça o que eles estão falando, porque a coisa não é bem assim não, no Brasil, meu amigo, ó. A Casa Publicadora Brasileira é bilionária, ganhou muito dinheiro. E outra, Rodrigo, eu, quando me casei a primeira vez, casei com 18 anos, porque o jovem morava ali na minha rua, que era o Fernando que te contou, levei ele, a irmã dele, a outra irmã dele ao batismo, dei o curso bíblico, a Bíblia fala, botei o Apocalipse todo errado na cabeça dele, mais 3 amigos da minha rua, e batizou todo mundo junto, né? Eu não vou falar os nomes, não, porque hoje eles me abominam, porque eu levei todos para Adventista, com fanatismo do sábado, e hoje eles todos estão lá, e eu saí. Mas eles estão revoltados. Então, assim, era um processo de lavagem cerebral mesmo. E a lição da escola sabatina era uma coisa tão obrigatória que, se você não estudasse, você se sente mal no sábado, eu faltava passar mal. Por quê? Existe um relatório, que eu não sei se dentro do culto, há 13 anos atrás, quando eu saí dessa seita, tinha contatos missionários. Todo mundo se reúne, hora da lição da escola sabatina. Tem uma doxologia, o culto, hora da lição da escola sabatina. Eles se dividem em classes, por idades ou por grupos, né, Rodrigo? E aí, ali na frente daquele grupo de 3 ou 4 bancos, depende da igreja, o professor se levanta e fala, contatos missionários. Hora de ajuda humanitária. Você sabe o que é um contato missionário adventista?
saber o que você deu de dinheiro para pessoas no meio da rua, para algum pedinte, alguma pessoa em situação de morador de rua, quantas peças de roupa você deu, quantas ações, quantas obras você fez a semana inteira. Porque o que importa na Igreja Adventista são as obras que você faz. Sim. É tudo um bando de jovem rico, por isso que eu sempre falo nos vídeos. Eu era igual o jovem rico, achava que as minhas obras poderiam me salvar de alguma maneira. E esse professor, ele vai fazendo aqui aquela inquisição. Quantos estudaram 7? Eles ficaram com maior vergonha de não levantar a mão. Eu levantava a mão, mas não tinha estudado nenhum. Era mentira. Mas eu, 7. Não ia salvar. Então, horas de ajuda humanitária. Você levanta a mão naquela hipocrisia. 2 horas. 2 horas. Rodrigo, 2 horas quer dizer, você levou o lixo pro vizinho, você levou o cachorro do vizinho para passear. Não existe ainda, mas na nossa época tinha. Na época tinha. Você cuidou de uma criança do seu vizinho, você ajudou sua vovozinha a arrumar a casa, tudo quanto como hora de ajuda humanitária, né? E aí eu guardava isso tudo anotadinho durante a semana para sábado relatar. E quando eu relatava, eu ficava olhando para todos os irmãos e isso trazia uma honra para a gente. Aí chegava a última pergunta terrível. Aí a última pergunta era terrível. Quantos estudaram 7? Isso quer dizer se você estudou de sábado até a sexta-noite. 7 dias, né? Eles contam. E aí, Rodrigo, quantas vezes eu estudei a lição da escola sabatina? Uns 2, 3 dias que eu não aguentei, não dei conta. Eu estudava sábado de madrugada, antes de ir para a escola sabatina, ministrar e dirigir a escola sabatina. Eu estudava correndo, passava o olho e falava, já estudei. E você que está aí ouvindo, não adianta falar que não é assim não, que eu tenho certeza que até você mesmo não estuda 7, tá? Fala que estuda, mas não estuda. E aí, quando chegava a pergunta, estudou 7? Eu vou falar 2 coisas aqui. Eu tenho a listinha aqui, eu tenho a lista salva aqui, ó. Contatos missionários, impressos distribuídos, cursos bíblicos, visitas missionárias, pessoas auxiliadas, peças de roupas dadas, hora de ajuda humanitária e quantos relataram. Você é raiz também. Não, isso daqui, essa listinha já está pronta. Mas, horas, só quem viveu sabe. Eu tô achando que hoje está tão evoluído lá que quando pergunta quem estudou 7, já fala, rapaz, eu estudei 14, já deixa 7 para a semana que vem. Deixa de crédito já. Tá tudo tão moderno hoje, né? Que pode ser. Verdade. Vou perguntar para vocês. Aí, beleza, vocês passaram por todo esse processo de transição entre cidades, etc. Passaram, enfim, pelos desafios que são comuns. Eu preciso reafirmar isso. Os desafios que a Lilian e o Elton estão falando são comuns. Eu vivi desafios muito semelhantes. Aliás, eu digo, muitas pessoas talvez não façam ideia disso. Sábado, no final do dia, dependendo da dificuldade que as famílias da igreja têm, elas vão no departamento de docas, tem ali 1 quilo, tem uma lata de alguma coisa, tal. Na sexta-feira, no sábado à noite, depois do pôr do sol, e levam para casa para a semana. Tem muita gente com quem eu já conversei que fala o seguinte, Rodrigo, eu não sei o que fazer depois que dá o pôr do sol de sábado, porque eu tenho que voltar para a minha vida dura, difícil, muitas vezes solitária. Quantas pessoas eu sei, falam assim, olha, se eu sair da igreja adventista, entendi que está errado, mas eu não tenho vida. Eu não tenho pessoas perto de mim. Eu não tenho vida social, eu vou ficar sozinho, jogado. Eu tenho que reconstruir toda a minha vida. E aí eu falei isso para uma pessoa essa semana, eu falei assim, ó, só existem 2 tipos de pessoas no adventismo. Pessoas que estão no adventismo, porque realmente acreditam na fé da adventista, no que eles ensinam, Ellen White, e tem as pessoas que estão no adventismo pela questão social. As pessoas que despertam, dos 2 grupos, quando a pessoa desperta, o grupo mais fácil de se libertar para a verdade de Cristo são os que estudam a Bíblia. Porque as pessoas que estão lá pelo social, elas não conseguem, mesmo sabendo que aquilo ali está errado, elas falam assim, não, eu fico, porque eu estou aqui pelo social, não estou aqui pela Bíblia. Mas quando a pessoa está pela Bíblia ali dentro, ela olha e enxerga, fala, não, peraí, tem coisa errada aqui. Ela fala assim, não, custe o que custar. Eu sigo a Jesus Cristo, eu quero seguir o evangelho verdadeiro. E mesmo assim, com os desafios de vocês permaneceram, mas foram aos poucos despertando. Como é que foi que isso aconteceu? Então, foi numa dessas fugas, né, para o interior. Nós fomos morar
em Venda Nova do Imigrante. Foi justamente há 13 anos atrás, quando a gente foi liberto. Chegando em Venda Nova do Imigrante, nós fomos para a cidade do Alto Caxixe Frio, uma igrejinha pequenininha que eu mostrei no vídeo essa semana. O Elton até filmou lá para mim, e tem vídeos aqui dessa igreja também. A última igrejinha que a gente frequentou. Uhum. E nós fomos cantar no conjunto, que a gente cantava no mesmo conjunto, na igreja adventista, e aí fizemos amizade com o pessoal do interior, e eu já fiquei com os olhos assim, olha, isso aqui é uma excelente roça para a gente fugir por causa do decreto dominical. E a gente sempre muito falante, assim, sempre muito... Fazemos amizade fácil, né? A gente gosta muito de pessoas. E, graças a Deus, Deus nos deu a alegria de trabalhar com corais, com conjuntos, nas prefeituras, com idosos, na APAI. A gente trabalhou na APAI por muitos anos. A gente ama pessoas, então é muito fácil para a gente lidar com gente. E, então, chegamos lá, os irmãos ficaram assim, não, vocês têm que morar aqui, vem para cá, vem para cá. E aí, né, acostumados a mudar, fomos para o interior. E a gente foi, eu conto essa história todinha no vídeo de como foi a saída da gente lá para o interior. E chegando lá, irmão, o Elton foi trabalhar na roça de morango, foi se virar em tudo que aparecia, né? Vendemos pastel. Vendemos pastel. Eu faço um pastel, Rodrigo, o dia que você vier no Brasil, vai comer a moqueca capixaba da Lilian, que é excelente, modéstia à parte, humildemente. Moqueca é capixaba. Humildemente. Alô, Viviane do Rio de Janeiro, veio aqui e conheceu a minha moqueca que eu cozinhei para ela. A promessa é dívida. E o pastel que eu faço também, de massa de leite, bem bacana. O Elton saía para vender os pastéis ali nos produtores rurais, naqueles homens que catam tomate, embalam tomate, cenouras, lavadores de hortaliça. Eu fazia os pastéis depois do pôr do sol, eu e minhas filhas pequenininhas, correndo, o Elton ia vender. A gente viveu de pastel bastante tempo, pagamos aluguel e tudo. Sim. E depois o Elton começou a dar aula de violão, aí foi aparecendo 1, 2, 3, no final a gente tinha muitos alunos, eu dei aula de teclado, iniciação em teclado, e o Elton de violão. Logo, conseguimos um trabalho na prefeitura, regendo corais, e nesses trabalhos de prefeitura, as igrejas ouviram falar da gente. Então, a gente fomos reger um coral dentro da Igreja Batista. Eu não sei se depois a gente vai poder... Eu podia ter te mandado fotos, né? Porque eu tenho fotos de todos os corais, de todos esses processos. Pode mandar que eu coloco na edição. Joia, depois eu te mando. Então, a gente foi para reger coral na Igreja Batista, na Igreja Assembleia, 2 batistas, uma Assembleia, uma Deus é Amor. A Católica, a gente regeu dentro da Igreja Católica também. Mas sempre assim, coitados, todos perdidos, gente tão boa, os nossos alunos, gente. Só nós somos luz aqui. Mas só nós somos o remanescente. Um povo tão bom, Rodrigo, naquelas fazendas bonitas, aquele sítio bonito, aquela comida gostosa, e a gente escolhendo só que não era pecado, julgando eles, né? Ou eram da Babilônia, ou eram filhos da grande Babilônia. Eu não vou nem entrar nesse detalhe de alimentação, não. Vou até falar, senão vai entrar muito sofrido. Para mim é sofrido. E aí, o Senhor Jesus nos colocou dentro de uma Assembleia de Deus. Lá em Venda Nova do Imigrante, essa igreja está aberta, é o mesmo pastor ainda, eu sempre menciono o nome dele, pastor Carlos, que eu dei trabalho para ele, tá? Eu era muito fanática, muito cega, religiosa. E regendo o coral na Igreja Assembleia de Deus, a gente sentia a presença de Deus ali, aquele povo tão alegre, dando glória a Deus, aleluia, agradecendo a Deus, dando testemunhos de vida, de cura. E eu falava, por que esse povo é feliz? Eu nem guarda sábado, Elton. Vamos embora daqui? A gente só pegava a moto e fugia. Ia para a Igreja Batista, fizemos um musical de Natal lindo, vou te mandar a foto. 2011. Musical de Natal lindo, a gente regendo, a gente rege junto, nós é tudo diferente. A gente ali regendo, coral lindo, Natal, tudo lindo. Terminou o culto, eles foram para a pizzaria. Só que a pizza tem calabresa, tem presunto, é tudo pecado. E eles, tadinho, não tem salvação, então a gente escapulia, ia embora. Senhor. Um dia, olha a prova. Um dia. E em casa comendo grão de bico, meu Deus. Nem grão de bico tinha. Quase gastou. Comendo PVT, carne vegetal, PVT. Carne vegetal é muito caro, Rodrigo. Carne vegetal é difícil ter. Caro demais. Só para adventista mais bem de vida. Então, não vou contar essa parte, não. Vou contar como Jesus nos encontrou, que eu já contei nos outros testemunhos, né? No canal. Regendo
o coral da Igreja Assembleia de Deus. O Senhor nos tocou profundamente ali. E o pastor esperto, já usado pelo Espírito Santo de Deus, não deixou o coral cantar, senão no final da programação. Então, a gente teve que ouvir todos os hinos deles, a gente teve que ouvir a palavra, os testemunhos de vida, de alegria, de libertação, palavra de Deus, sem o espírito da profecia da Ellen White. E nós vimos que a palavra penetrava em nosso coração. E o que era aquilo que a gente sentia se aquele povo não guardava sábado, se ali dentro daquela igreja não tinha Deus, segundo a nossa visão, de cegos religiosos. No final do culto, Rodrigo, a gente fugiu de Deus uns 11 meses. No final do culto, a gente parou um pastor que é PhD, teólogo, professor de teologia. Ele tem outra profissão também, ele é mestre. O homem é muito sábio, muito inteligente, é uma autoridade muito importante da cidade de Venda Nova até hoje. A gente parou ele e eu, na minha arrogância de adventista, falei bem assim, porque eu era, tá, gente? Não estou falando de vocês, estou falando de mim, tá bom? Como Jesus teve misericórdia de mim, graças a Deus por isso. Sou muito feliz com o Senhor. Parei ele e falei assim, pastor Carlos, eu estou aqui na sua igreja, eu e Elton, regendo de coral, e eu quero te fazer uma pergunta. Eu sou adventista do sétimo dia, e eu vou morrer adventista do sétimo dia, mas eu quero entender, porque eu e Elton, a gente luta muito, e a gente ora, a gente vai para o monte orar junto, a gente vai ali para o cantinho, a gente sempre ora junto no interior, na beira do mar, onde a gente mora. Orar e Jesus, a gente conhece. Por que eu sinto Jesus, sinto Deus dentro da sua igreja e vocês não guardam o sábado aqui e o sábado é o selo de Deus? O senhor pode me explicar? Aí ele riu educadamente, falou, irmã Lília, vai morrer adventista do sétimo dia? A adventista não gosta de ouvir, não. A irmã está disposta a conversar e ouvir? Eu já estava toda quebrantada. E o Elton também falou, fala, pastor, pode falar. Pode falar. Pode falar. Pastor. Aí, não, Elton, fala aí. Pode bater, bate com carinho, bate com carinho. Bate com carinho. Rapaz, esse homem, ele despediu do pessoal da igreja depois do culto, tá? Porque o crente gosta de bater um papo depois do culto ali, ficou conversar. Quando o pessoal foi embora, ele fechou as portas, fizeram uma rodinha. Fechou a porta da igreja? Fizeram uma rodinha, sentou ele, a esposa, os 3 filhos. E nós ali. E nós com as nossas 2 filhas também. Paz, esse homem começou a falar de Bíblia. Eu falei, meu Deus, isso não está na Bíblia, não. Isso está, não. Isso aí, a Bíblia que eu estava lendo está ao contrário. Foi falando só Bíblia, 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 e as nossas escamas foram caindo. Ele foi de Gênesis a Apocalipse com uma suavidade. Com um frescor que só Jesus dá. E Deus foi tomando a gente, o corpo arrepiava, e a gente chorava. Aquela noite, pessoal, a gente não dormiu. Nós fomos para casa, fomos tirar limpo o que estava na palavra, para saber se realmente era, e fomos abrindo. E eu falava, Lília, olha o que está escrito aqui, Lília, por que a gente nunca leu? E a Lília falava, isso aqui está na Bíblia. E chorava. Dali por diante, acabou. Eu pedi ajuda para ele nos acompanhou. E a gente ainda ficou bastante meses, eu acho que uns 6 meses, porque eu brigava muito com ele. Quando ele falava de Romanos, eu pulava nessa altura, assim, não é possível que isso está na Bíblia. A irmã White viu, e a constelação de Órion, e o sábado é o selo de Deus, que vai aparecer assim no céu, assim, ó, com uma auréola assim, de ouro ao redor do mandamento do sábado. E ele falava comigo, Lília, tudo que você falou não está na Bíblia. Não está na Bíblia. E eu, Rodrigo, não sabia nem onde estava. Se estava na Bíblia, se estava na Ellen White. É tão confuso que não sabe o que é Bíblia e o que é Ellen White. Passei muita vergonha. Ele foi ler Hebreus para mim, ele me apresentou Gálatas com os olhos de alguém que é liberto por Jesus. E ali eu entendi o sacrifício de Cristo, o sumo sacerdócio real e único e suficiente, que é Jesus Cristo, que só Jesus salva, que ele é o caminho, a verdade, a vida e a salvação. Ele explicou isso de uma forma tão simples. E eu botei um monte de coisa confusa. Eu ia para o sítio, eu e ela, o sítio dele, e a gente ficava o dia inteiro eu discutindo, e da minha boca só saía os mesmos versos bíblicos que os irmãos passam aqui no meu canal e falam. Você saiu porque você é joio. Você é joio. Você saiu do povo remanescente porque você era joio. Ou então escrevem aqui para mim. Aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Os mesmos comentários que eu, se tivesse ainda adventista ainda, estaria fazendo aqui para os nossos canais, para o meu canal, para o canal do Rodrigo, o canal do Wagner, do Gleice, CACP e tantos outros, irmão PC, Débora,
Eu estaria comentando as mesmas coisas, porque eu sabia uns 10 versículos de cor. Eu vou falar algo aqui, Rodrigo, se você me permite. 3 minutinhos, pode ser? Sim, pode seguir. A Bíblia nos diz o seguinte, gente. Bíblia, tá bom? Eu quero falar isso aqui para você que está assistindo esse vídeo, que ainda está lá, dentro da Igreja Adventista. Você chegou aqui nesse vídeo, talvez para criticar esse canal, que você pensa que esse canal aqui é para poder te humilhar, para te envergonhar, quem sabe para poder te causar raiva, te afrontar. Não é nada disso, tá bom? Mas se você está aqui, escuta bem o que eu tenho para te dizer. Você é um, e tem outro aqui, adventista, que já está com aquela dúvida de por quê. Olha só, a passagem que você lê muito, você conhece de cor. Mas veja bem, Apocalipse 3, versículo 20, Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo você conhece demais. Só que Jesus, ele trabalha de uma forma que ele quer. Ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, o dia que ele quer. Então, o canal Para Que Possamos, quando você passa aí no YouTube e tem um canal Para Que Possamos, Jesus está batendo na porta. Você passa Lília Chamada por Deus, ó, Jesus batendo na porta. Canal Remanescente, Jesus batendo na porta. TV Caminho Livre, Jesus batendo na porta. Só que o seguinte, aqui ele diz o seguinte: se alguém ouvir e abrir, o grande problema, meu amigo e minha amiga, minha irmã e meu irmão em Cristo Jesus, você está ouvindo, mas você precisa abrir a porta. A partir do momento que você está ouvindo Para Que Possamos, Lília Chamada por Deus, Remanescente, TV Caminho Livre e tantos outros, Gleison PS, ACP, é Jesus batendo. Se você ouve e abre, deixa Jesus entrar. Sabe por quê? Porque aí ele vai cear com você. O que quer dizer cear? Cear é comer, é se alimentar. E qual é a comida de Deus? Qual é a comida de Jesus? A comida de Jesus é a palavra. A partir do momento que ele começar a cear com você, esquece livro, esquece qualquer tipo de livro, de Ellen White, de qualquer coisa. Vai só para a ceia. A palavra. Aí ele já está ceando com você. Você ouviu, você abriu. Ele começa a cear com você e você com ele. Aí, ó, as escamas vão caindo. Aí você vai entender, peraí, o Rodrigo Custódio não está querendo me afrontar. Isso está na Bíblia. Sabe qual é o grande problema, meu irmão? É que você não compara com a Bíblia o que o Rodrigo fala, o que Lilian fala, o que todos os outros falam. Você compara com o livro. Livro de Ellen White, meu irmão. Vai ficar com raiva de mim? Não. Faz o seguinte, mesmo com raiva, eu estou com raiva desse homem, mas eu vou lá para a Bíblia. Porque o Jesus aqui, ele não pede para você abrir a porta sorrindo. Você pode abrir a porta com raiva. Abre com raiva, faz um teste. Ah, sim, você está insistindo tanto, eu vou abrir. Eu quero participar dessa ceia. Participa da ceia. Deus vai abrir o seu coração. Tá bom? Você que está aqui, adventista, abra a porta. Você que está aqui, adventista, que está com a dúvida, abra a porta e Jesus vai cear contigo e você com ele. Tá bom? Amém. Foi isso que aconteceu com a gente. A gente abriu a porta, ceou. E nós estamos aqui. Não foi fácil, o processo é dolorido, mas Jesus é superior a todas as coisas. A paz que Cristo dá excede a tudo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Elton, por essa palavra importantíssima para todos. E a gente precisa colocar um ponto importante, que é o seguinte: as pessoas, e a gente vê isso, vocês veem isso no ministério de vocês, as pessoas vivem em fases diferentes. Existem pessoas no Adventismo que, quando eles estão de frente com fatos, eles falam, isso aqui é um fato, isso aqui é óbvio, isso aqui está escrito aqui. Então, existe um erro, existe uma discrepância entre o que a igreja está apresentando e o que a Bíblia apresenta. Obrigado pelo tempo que eu passei por aqui, agradeço a todos os irmãos, não tenho raiva de ninguém, mas estou seguindo uma nova jornada. Essa pessoa,
São raros os casos, mas existem. Pessoas que levantam e falam, para mim, ok, vou seguir minha vida num lugar que está mais solidificado na palavra. Mas existem pessoas que estão passando por, olha, terremotos nas vidas deles, nas vidas pessoais, e que estão vivendo tanto esse processo de conflito interno, que é uma coisa extremamente íntima, pessoal, mas vivem e observam ao redor deles, talvez o marido ou uma esposa, que são totalmente contra, que atacam, que entram em conflito, ou muitas vezes eles estão escondidos num banheiro assistindo um vídeo, com um fone de ouvido, com medo de serem descobertos. Existem casos, vocês sabem disso, existem casos de pastores e anciãos visitando e visitando os membros, puxando, venha, não vai embora, não vai embora. Então, são tantas formas diferentes de vida dentro desse processo de libertação, que não existe uma fórmula, mas existe um Deus. Existe a palavra. É isso. Glória a Deus. Se a pessoa olha para Cristo, olha para a palavra, não tem erro, ela não perde o alvo, ela não perde vista. Como é que tem sido vocês recebendo no ministério de vocês de acolhimento? Como tem sido essas experiências? Como é que vocês têm preparado e ajudado essas pessoas nesse processo? Amém. Então, processo de acolhimento... Você tem que a Lília que acolhe, a Lília é 100%. Eu sou muito chamada de mãezona, sabe? Mãe, quando eu chego nos grupos, os amigos de escola das minhas filhas gostam muito de mim, eu sou muito acolhedora mesmo, tenho esse instinto, assim, de mãe. Eu acho que é porque eu não tive muitos cuidados, assim, aquele colo que eu precisei de mãe, né? Então, eu acho que isso aflorou, assim, em mim. E quando Deus falou comigo, né? De uma forma assim bem suave, porque o Senhor, ele não precisa de usar anjo, possuir o seu corpo, você não tem que ficar 3 horas sem respirar, segurando uma Bíblia, você não tem que ficar em hipnose, nenhuma dessas loucuras, nem tudo ficar escuro ao seu redor, para Deus falar com você, não. Já tinha 9 anos que a gente estava liberto, fazendo corais, para lá e para cá, estávamos vivendo a nossa vida, nossas filhas crescendo, e o Senhor falou comigo assim, olha, faça um canal, faça uma página no Facebook, conte o seu testemunho. Aí eu falei, hein? Coisa esquisita, não vou fazer isso não. Eu tenho 9 anos que eu estou liberta, não quero nem escrever. E aí eu dormia, eu sonhava com isso. Quando eu acordava, eu ia comer meu pãozinho, meu café, a minha mente, o tempo inteiro, vinha repetindo essa frase. Conte o seu testemunho, conte o seu testemunho. E eu lutei com Deus, e eu pedi sinal a Deus, eu orei, eu fiz votos com Deus, eu falei, Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo, eu tenho que contar, reviver esse negócio do adventismo, foi tão amargo, tão difícil falar sobre isso, para que reviver? E o Senhor confirmava no meu coração várias e várias vezes. E aí, eu fui na internet, achei um vídeo do CACP falando de adventismo e de seitas, e eu fiz um comentário. E Deus já estava no negócio, trabalhando. E esse comentário meu despertou o pastor João Flávio Martinez a ler o meu comentário e falou, irmão, você é adventista? Você foi adventista? Eu falei, irmão, fui 37 anos de adventista. E ele falou, se você quiser contar o seu testemunho aqui no canal, você está convidado. Passou o telefone e eu acho que também fui a primeira adventista a dar um testemunho lá no canal do CACP. Há mais de quase 4 anos atrás. É o vídeo mais visualizado do CACP. Um dos vídeos lá, né? Foi o mais visualizado, conforme o pastor João Flávio esteve aqui no meu canal contando. E eu fui ali e contei, sabe? Na minha simplicidade, como é que foi nossa vida lá no Adventista e tal. E esse vídeo, o pastor falou, Lília, você fala bem, cria um canal para você. E eu já tinha feito 3 vídeos e postado no meu Facebook. Eu criei um Facebook, Lília Chamada por Deus. Porque, Rodrigo, esse nome não é arrogância. Esse nome é humildade diante de Deus, porque eu sei quem eu era. Eu sei como eu era fanática pelos livros, pela senhora White, e ai de quem falasse dela, e da igreja remanescente que eu tanto amava. Então, só Jesus me chamando, batendo a porta, e eu abrindo, só sendo Lília Chamada por Deus, para mim conseguir sair de lá. Por isso, a minha gratidão a Deus todo dia, gratidão, porque só o Senhor mesmo pode alcançar um coraçãozinho tão fechado, com tantas heresias. E eu vim, ao colocar os primeiros vídeos no Facebook, meu Messenger encheu. Hoje, pena que meu celular é esse aqui que eu estou usando, não tem como tirar e mostrar.
mas eu posso mandar para você print. Hoje eu estou com mais de 250 solicitações, mais de 4.200 pessoas. Desses todos, não foram só pedindo socorro, não. Mas eu conversei com milhares de pessoas, muito mais de 1.000. Eu ouvi histórias nesses quase 4 anos que me fizeram chorar, que me fizeram orar muito, e eu vi a vitória dessas pessoas sendo libertas e saindo do Adventismo. Eu vi histórias como mães que obrigaram seus filhos a ser adventistas desde pequenininho, e elas foram libertas por causa de um vídeo da gente. E elas saíram da igreja, os filhos se revoltaram com ela. E ela veio pedir perdão a Deus por ter acreditado naquelas heresias, e o que eu faço da minha vida agora? Eu tenho irmãs no meu grupo do WhatsApp, um beijo para todas as irmãs do grupo de mulheres do WhatsApp, que tem muitos anos que a gente está junto, algumas são mais novas. Eu tenho irmãzinhas que foram libertas com 65 anos de adventismo, 63 anos de adventismo, 40, 47. Tem muita gente para vir aqui dar testemunho ainda, elas estão se encorajando e vão estar aqui no canal. Rodrigo, elas chegam completamente sem chão. Tem uma irmã que me tocou muito desse ano de 2023 para cá, que falou: Lília, eu não sei nem me vestir. Como que você se comporta? Que grupo de amigos eu vou ter agora? Minha vida ficou toda na Adventista, são mais de 60 anos, eu não sei nem o que falar, o que é certo, o que é errado, o que é Ellen White, o que é Bíblia. Você vai na praia? Que roupa que você usa? As pessoas não têm chão, ficam sem base. Então, Rodrigo, eu preciso ser muito simples, e graças a Deus o Senhor me deu a simplicidade de falar dessa maneira do que o povão entende, dessa maneira bem simples mesmo, do jeito que nós somos. Que eu não criei um personagem, isso aí mesmo, entendeu? Não é personagem. A verdade é essa. E aí a gente acolhe, a gente conversa, a gente vai para a Bíblia. E nos primeiros textos bíblicos, Jesus já faz uma grande obra, porque quem nos procura já está quebrantado, já está com uma dúvidazinha, igual eu e Elton estávamos naquele culto, lá naquela igrejinha Assembleia aquele dia. E aí essas pessoas vêm, contam seu testemunho, e a primeira orientação, você que já passou aqui no canal, você que já viu, já me chamou no WhatsApp, no Messenger, até no Instagram ultimamente tem vindo muita gente, você sabe que a primeira orientação que eu falo com você é: busque ao Senhor, ore, fale com Jesus e estude a palavra como você nunca fez antes. É ou não é? Esse é o primeiro conselho que eu dou. Meu irmão, se aprofunde na palavra. Você está sendo liberto e chamado por Deus também. Ai, mas eu estou confusa, eu vou perder meu emprego, meus amigos nem podem descobrir que eu estou falando com você. Calma, Jesus vai colocar tudo no seu lugar. E para honra e glória de Deus, Rodrigo, muitas, centenas e centenas de pessoas já foram libertas. Eu oriento até como que faz a cartinha para pedir a exclusão de lá. Eu dou ideia, ajudo no que for necessário. E eu tenho uma alegria, meus irmãos, de dizer que o canal Para Que Possamos, no site do canal Para Que Possamos, você vai lá no final da página e procure, como é que chama, Rodrigo, o título? Não é Fale Conosco, não, é acompanhamento. Esqueci agora como é que fala. Se você clicar... Testemunho tem acompanhamento e suporte. Suporte. Se você for no suporte, você clicar aí no canal Para Que Possamos, cai direto no nosso WhatsApp. Nós estamos aqui à sua disposição para orarmos juntos, para estudarmos a palavra, para tirarmos dúvidas e dizer que Jesus é bom. Não tenha medo. Você não está sendo atribulado, ou você está saindo porque você é um dissidente, não. É porque Jesus viu a sinceridade do seu coração e Jesus está batendo na sua porta. Então, seja livre, liberta em Cristo. Foi para a liberdade que Jesus te libertou, então seja livre. As pessoas, Rodrigo, de todas as idades, chegam com o mesmo comportamento, destruídas, sem saber o que fazer, e a primeira pergunta que fazem: Lília, qual é a igreja verdadeira, então? Se não é adventista, eu vou para onde? Então, Rodrigo, pode falar. Não, eu só quis dizer que é sempre assim mesmo, porque as pessoas falam: ok, se eu sair da remanescente, me mostra qual que é, porque se essa não é, qual é? E a gente tem que falar: gente, você é remanescente em Cristo Jesus, em Cristo. Isso, e conhecereis a verdade vos libertará. É para nós, é para crente mesmo, que acha que está na igreja certa, mas está numa seita, e está todo perdido, pensando que está na igreja remanescente, que é isso, que é aquilo, caiu em contos e fábulas, né?
Então, eu oriento, leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor e peça o discernimento do Espírito Santo de Deus para que ele te ilumine. Leia a palavra de Deus com a orientação e oração no Espírito Santo de Deus. Aí você vai ver, você vai descobrir as verdades bíblicas tão simples. O Evangelho de Jesus é tão simples. Jesus, por amor a nós, né? Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Todo aquele é todo. Basta aceitar Jesus e ser fiel aos mandamentos de Jesus, que não é os mandamentos que fala todo mundo. Irou-se o dragão contra esse e foi pelejar contra os que guardam os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Irmãos, venham, conheçam a palavra de Deus a fundo. Tem tantos vídeos, tantos estudos maravilhosos, a gente pode indicar para você entender se realmente esses mandamentos aí que você vive digitando aqui esse mesmo texto toda hora, se é realmente o que Deus tem para você, ou se nós estamos sob uma nova aliança. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Exato. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, importante do ponto de vista agora separado, né? Masculino e feminino. Existem dois ângulos importantes de uma mente de alguém que está descobrindo, as escamas estão caindo devagar, mas existem todos os desafios internos. No caso de você, Welton, homens, né? Nós somos homens e a gente tem uma perspectiva quando a gente chega a uma conclusão. A gente olha e fala assim, opa, tem alguma coisa. E a partir desse momento, primeira coisa, com certeza, na sua mente vai bater é o seguinte, e a minha família? E agora, o que eu faço? Porque agora eu preciso tomar uma decisão que vai afetar toda a cadeia que está abaixo sobre nossa responsabilidade, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista de sustentabilidade, né? Então, qual seria a melhor sugestão que você daria para o homem da casa, para o sacerdote, encarando verdades e falando, peraí, o Adventismo está me apresentando um evangelho que não é o da Bíblia. E da mesma forma para você, Lilian, depois, como que a mulher, que muitas vezes está sozinha nessa jornada de transição, deve se postar, deve se comportar internamente primeiro, como ela deve buscar força, literalmente, quando ela vê que ela está sozinha nesse mar. Pois bem, eu vou falar primeiro então, né? Quando você está dentro da igreja, o seu pastor é o pastor da igreja. Lá, ele é o seu pastor. Dentro da sua casa, o pastor é você. Você direciona as ovelhas, você direciona a tua esposa, você direciona as filhas. Eu estou falando isso, mas eu andei errante, tá bom? Para você, meu irmão. Não pensa que eu estou falando e é fácil. Não é fácil. Mas maior é o que está em nós do que o que está lá no mundo, tá bom? Jesus pode todas as coisas. Então, se você é o pastor da tua casa, se eu sou o pastor da minha casa, e veja assim, peraí, eu estou conduzindo as minhas ovelhas de uma forma errada. Então, por mais que tenha 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20, 30, porque isso tudo pesa na decisão. Peraí, eu tenho uma história. Como que eu vou falar para minha esposa, para as minhas filhas, que agora está errado? E os irmãos? Aquele vínculo de amizade. Eles vão falar mal de mim. Isso tudo vai acontecer, tá bom, meu irmão? Nossos amigos. Primeiro, eles vão até você para você não desistir. Aí ele vê que você está firme, pautado na palavra, daí eles vão começar a te difamar. Eles vão começar a inventar calúnias a teu respeito. Mas fica firme. Volta a dizer, não é fácil. Mas aí você volta sempre para a Bíblia. Garra nessa palavra que a Lília fala comigo direto. Como auxiliador. Palavra. Palavra, palavra, palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Meu irmão, homem da casa, líder, chefe, pastor, sacerdote. Você é o responsável pela tua família. A decisão é tua. Não é fácil. Se você tentar pelas suas forças, você não vai conseguir. Não vai. Porque você vai olhar isso tudo que eu acabei de falar. Poxa, então eu perdi tanto tempo à toa. Eu andei tanto tempo errado. Isso pesa.
O outro detalhe é, todo ciclo de amizade, todo mundo vai te abandonar, irmão. Eles não vão querer ficar do seu lado, sabe por quê? Porque na cabeça deles está engajado que você vai ser o perseguidor deles. Você vai ser a pessoa que vai perseguir. Você saiu de lá e você que vai perseguir eles. Então eles não vão mais ter vínculo com você. Então aquele amigo que comia na tua casa, que cresceu com você, ele vai te abandonar. Mas existe, Bíblia de novo, existe um amigo que é mais chegado do que irmão. Jesus Cristo. Aprofunde-se na palavra. Ore com a tua esposa, com as tuas filhas. Fala, olha, meu amor, meu bem, minha princesa, minhas filhas. Nós andamos errantes. Nós caminhamos ao contrário. Mas vamos dar glória a Deus, sabe por quê? Porque o sol nasceu para nós novamente. E todas as vezes, meu irmão, que o sol nasce, as misericórdias do Senhor se renovam. Então você não vai viver de passado. Por mais que o passado vá te machucar. Mas agarre-se firme com Jesus. E Ele vai te abençoar e vai te dar vitória. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou me dirigir direto às esposas que sofrem o que eu não sofri. Para honra e glória do Senhor, quando o Evangelho da Graça veio até a minha vida, libertou a mim, o Elton e a minha filha, Fernanda, que já estava com 12 anos. Eu expliquei para ela rapidamente a graça maravilhosa de Jesus e ela entendeu e sentiu um alívio, porque eu proibia a bichinha de tudo. Ela não podia nada, tadinha. Então, foi uma libertação completa da família e fomos juntos para a honra e glória do Senhor. Mas eu me compadeço, meu coraçãozinho ora e está junto com todas as esposas que me procuram aqui no WhatsApp do canal. Rodrigo, se você quiser colocar aí na tela o WhatsApp do canal, a gente pode deixar aqui disponível para essas irmãs poderem conversar comigo. A gente atende muitas famílias sendo destruídas pelo Adventismo agora, porque a esposa já foi liberta. Sei, quer digitar aí? Pode falar. É DDD 28. Ok. 9 2 9 882 8161. Esse é direto do WhatsApp, né? Direto do WhatsApp do canal Lídia Chamada por Deus. Irmãos, a demanda é muito grande, tem muita gente sendo liberta, glória a Deus. E se eu demorar um dia, 2 para te responder, me perdoa, mas eu vou dar conta e eu vou conseguir te responder. 998828161. Amém. É o mesmo número que também está no link do Para Que Possamos. Assim que você clica lá no atendimento pessoal, vai no suporte também, vai para o nosso atendimento. E a gente, humildemente, gente, na minha simplicidade, eu vou fazer de tudo para tentar te ajudar. Você, esposa, que o seu esposo está adventista, como aquele caso da nossa irmãzinha lá do norte, tantas outras, do sudeste, tantos estados brasileiros que me procuram, que o marido já virou vegetariano, já quer ir para o meio da roça, já está obrigando ela a não comer carne, e você foi liberta. Irmã, as minhas orações por você, continua firme, firmado na rocha. Eu sempre oriento as irmãs que Paulo fala que, se possível, né, conviva bem com todos. Se o seu marido tem uma programação especial na igreja, se você não suporta nem pisar lá mais, mas tem uma programação especial e ele te convidou um mês inteiro, é melhor brigar com ele, criar contenda? Ou você já está liberta em Cristo, seu coração já é de Jesus Cristo, você já está salva, liberta por Jesus, você já aceitou Jesus. Acompanha ele nessa programação, vá lá, não vai arrancar pedaços. Você não concorda mais com aquela seita, com aquelas heresias que vão ser pregadas lá na frente, tá bom, mas não perca a sua família. Eu luto muito pelo meu lar, eu luto muito pela minha família, eu não queria. Eu passei por um divórcio porque eu fui abandonada. Eu era muito jovem, eu sofri demais. A minha filha pequenininha, com 1 aninho, sofreu demais. O divórcio é terrível. O divórcio não é de Deus. Eu luto muito pelo meu lar, pela minha família, sofro e eu estou firme, mantendo a nossa família na presença do Senhor, em oração e orientação. Então, lute pelo seu lar também. Se Jesus conseguiu e pôde me libertar, ele pode libertar o seu marido também. Creia, Deus é poderoso. Jesus é o nome sobre todos os nomes. E não é impossível que aquela irmãzinha que está falando comigo desde ontem, irmã Maria, um abraço para você. Não é impossível
que a sua irmã, que a sua mãe, que aqueles parentes que moram no mesmo quintal daquela irmãzinha que está me relatando, ficam ali, ó, vão para a igreja, vão para a igreja, vão para a igreja, você vai ficar perdida. Não ouça essa voz. Ouve só a voz do Espírito Santo de Deus. E vocês, esposas, não deixem que o inimigo de nossas almas leve o seu lar embora, com seus filhos, com suas crianças. Ore pela libertação do seu esposo. Não há impossíveis para Deus. Pauta na palavra. Estude muito a palavra do Senhor. Jesus é o verbo vivo. Ele é a palavra. Se apegue a Jesus e à palavra. E vamos continuar juntas em oração, porque o Senhor vai te dar essa vitória. Glória a Deus. Muitos estão sendo libertos. Casos que pareciam impossíveis, Jesus está fazendo a obra. Então, creia no poder de Deus, que Deus vai fazer uma grande reviravolta. E nessa terra nós vamos conhecer tudo que estava encoberto por debaixo do tapete, que o Para Que Possamos traz para a gente agora. Tudo que estava encoberto está vindo à luz. Creia no poder de Deus, que o Espírito Santo de Deus está fluindo sobre a terra. E nós estamos aqui na fé em Jesus, que muitos mais serão salvos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Galera, eu queria tocar em 2 tópicos que são importantes também para quem está nos ouvindo, que é a questão, um dos desafios grandes que as pessoas enfrentam. Eu não vejo isso de forma negativa, mas vejo isso muitas vezes como um passo ou um bloqueio para a libertação, que é a questão da guarda do sábado. E muitas pessoas chegam à conclusão de que, ok, a igreja adventista é uma igreja que não prega o evangelho verdadeiro, etc. Mas o que eu recebo de mensagens, talvez para vocês não seja diferente. Olha, mas eu não vou deixar de guardar o sábado. E as pessoas muitas vezes colocam isso como sendo talvez uma lombada, né, um quebra-mola no processo aí de você avançar para a libertação. E eu sempre digo para as pessoas, guardar o sábado ou não, essa não é o que faz a diferença no seu processo de libertação. E eu conheço muitas pessoas, tenho o prazer de conversar com muitas pessoas que são libertas em Cristo, mas que desejam ainda guardar o sábado não para salvação, não para selo de Deus, não para decreto dominical, mas porque eles acreditam que existe um valor tanto benéfico de tempo quanto espiritual para aquele pedaço de tempo com Deus. E eu sempre digo no canal, isso não é problema. Guardar o sábado nunca foi pecado e nunca vai ser. O que o adventismo faz, na maioria das vezes, é deturpar um momento com Deus que as pessoas colocam acima de qualquer coisa. Pessoas têm procurado vocês com esse desafio e qual a posição de vocês nesse sentido? Sim, meu irmão. Muita gente vem com essa dúvida e fala assim, Lídia, eu já estou liberta há 3 anos, assisto seus vídeos, assisto tudo do Para Que Possamos, já, um tempão, escondidinha, quietinha, ninguém sabe. Eu estou liberta já, estou liberta, mas eu não consigo parar de guardar o sábado. Eu acho que o sábado, para mim, nem que não seja o selo de Deus mais, mas eu quero continuar guardando. Então continua guardando, meu irmão, tranquilo. Paulo diz, Rodrigo, eu não vou conseguir lembrar do texto agora de cor, mas aqueles que guardam, né, se guardam para Deus, amém, né? Tem gente que faz exceção de dias, outros não. E aquele que guarda para Deus, amém, que guarde, então. Se você acha, assim, saudável, se a sua família já tem esse costume de ir para o campo, fazer um belo passeio, um piquenique gostoso, ficarem juntos com as crianças, porque você trabalha muito a semana inteira, dedica o sábado para o Senhor Jesus, dedica qualquer dia da semana. Sua folga é domingo, sua folga é terça? Dedica um dia. Só que não pense que se você não guardar, você vai se perder. Não, não existe isso. Não existe esse peso e esse jugo mais sobre a sua vida. Eu não lembro agora o texto, Rodrigo, mas existe um texto específico que o Paulo fala, né? Uns fazem a secção de dias, outros dizem que... Vou colocar aqui na tela. Vou colocar aqui na tela. Mas esse é um desafio que vocês têm visto com frequência também, né? E aí tem aqueles irmãos também que se encontraram na Igreja Batista do Sétimo Dia, estão felizes lá. Tem o caso da Mari, que é minha irmã em Cristo, amiga, querida, uma mulher de Deus, e ela está sempre ajudando a gente aqui. Abençoa muito o canal. Abençoa sempre o nosso canal. Mari, uma bênção. A Márcia Barbosa, outra bênção também, está sempre disposta a ajudar, a orar pelos outros, me apoiar, me ajuda e tudo. Um abraço, Márcia. Abraço, Márcia. Irmão, hoje teve uma irmã lá do Mato Grosso do Sul, né, que me relatou a história dela, tal e tal. E aí ela falou bem assim, irmã, tem alguém aqui do Mato Grosso do Sul que já foi liberto também? Eu falei, irmão, tem um monte, vou te apresentar. Então, já conectei as 2 irmãs, elas já estão conversando e a cada dia... Romanos 14:5 ainda. Um faz diferença entre dia e dia,
mas outros julgam igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aí, que benção. Você quer fazer para o Senhor? Guarde o sábado, então. Seja feliz. Mas o sábado não é quesito de salvação e não é o selo de Deus. Nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus hoje habita em nós, tá? É isso, Rodrigo. Glória a Deus, glória a Deus. Um outro ponto, eu acho que é um ponto importante também, talvez até para a gente ir direcionando para a parte final, que é a questão com filhos menores. E aí nós temos, novamente, né, mesma responsabilidade, o mesmo cuidado, mesma direção, não é fácil. Pessoas com filhos pequenos, que estão sob, óbvio, né, a tutela, sob a proteção, ainda não são adultos, como direcionar nesse sentido? Como fazer com que eles vejam Jesus Cristo, tenham uma experiência com Jesus, mesmo na idade pequena, e vejam a graça de Cristo, etc. Tirando as lentes, é claro, que o Adventismo muitas vezes impõe sobre as crianças. Aliás, um dado importante aqui é que nunca, nos últimos 2014, 2024, nos últimos 10 anos, pelo menos, nunca se batizou tantas crianças entre 6, 7, 8 e 9 anos na Igreja Adventista como na última década. A grande maioria dos batismos estão entre 8 anos e 16 anos de idade na Igreja Adventista Sétimo Dia na última década. Isso é um relatório que vai vir em breve num próximo vídeo, mas para dar um contexto da importância do direcionamento infantil. Tudo é número. Tudo para eles é número. Infelizmente, a Igreja Adventista é como o Rodrigo já fez um vídeo esclarecedor, muito bacana. Ele comparou com o McDonald's. É simplesmente uma empresa. Então, não precisa ter consciência, não precisa estar convicta da palavra, nem saber discernir a palavra de Deus, não. É só para batizar. Então, criança também pode, venham todos só para contar os números, para contar os relatórios e a igreja, a empresa crescer. Mas deixa eu te falar uma coisa, pai e mãe, né? O filho não decide batizar sozinho, porque ele não tem voz. Você precisa liberar para ele poder batizar. Mas por quê? Porque lá eles fazem... Pode pegar o meu, bebê. Pode pegar. Vai para o nosso quarto. Uhum. Nossa menina chegou aqui do trabalho agora. Trabalho. O que eles fazem? A criança chega na igreja, direto ele pega logo para o Clube Desbravador, né? É isso que eu ia falar agora. Aí começa, aqui você vai aprender a fazer fogueira, aqui você vai aprender a fazer nó, tudo é comprado, tá? Nada é ganho. Papai, você está desembolsando dinheiro. O máximo que eles fazem no início é dar aquele lencinho para te empolgar, mas empresta só, tá? Depois você tem que comprar. E outra, você tem que comprar a roupa do desbravador, é só dentro da Adventista, é uma pessoa só que faz. Você não pode mandar fazer, não. A empresa é Adventista. Então, papai, já analisa isso. Uai, tem alguma coisa estranha. Então, eles começam a empolgar o seu filho. Aí o seu filho chega e fala assim, papai, mamãe, eu quero batizar. Se você fala que não, seu filho vai batizar? Não vai. Não vai, porque ele está debaixo da tua tutela. O problema é que você se empolga e acha que é coisa de Deus. Mas não é. Eles estão comprando a sua atenção com lenço, com broche, com uniforme, com fogueira, com acampamento, com nó. É isso. E Jesus está longe disso. Está longe. Eles não estão pregando Jesus para o teu filho. E muito menos para você. Entendeu? É isso. Eu ia falar sobre isso, Rodrigo, do perigo das nossas crianças. Rodrigo, você me desculpe de eu estar citando o canal, é porque eu me lembro que eu já falei do assunto e eu acabo falando aqui do canal. Sim, claro. O último relato foi da Viviane, Rodrigo. A Viviane é essa que veio do Rio de Janeiro para cá, veio aqui para minha cidade, ficou aqui na beira-mar e tudo, eu fiz o peixinho para ela. Ela nunca foi adventista. Então, esse relato foi muito importante aqui para o canal, porque foi o primeiro de alguém que não foi adventista. Mas ela, preocupada como uma boa mãe que é, pegou o filho dela, adolescente com uns 10 aninhos, viu que tinha um clube de escoteiros, ela não achou escoteiros na cidade, mas achou os desbravadores. Foi lá, deu uma olhadinha no que eles faziam, deu uma olhadinha nas regras, tem que fazer isso, faz aquilo e tal, e estuda a Bíblia. Então ela falou, pronto, achei o lugar perfeito para minha criança. Eu acho que ele estava com uns 12 anos, não me lembro bem agora, certinho, mas a Viviane colocou esse menino no clube de desbravadores. E aí ela mostrou aqui no canal a revista dos desbravadores que ele levou para casa para responder as questões. Rodrigo, já começou por Levíticos 11.
o que o menino pode comer e o que não pode comer, de acordo com a lei de Moisés, lá de trás. Uau. Ela mostrou a revista. E aí o menino falou, mãe, um menino muito inteligente, muito bem orientado, mãe, pai, oriente muito seus filhos, fica de olho no que eles estão assistindo, no que eles estão vendo, no que eles estão estudando. Não é porque botou no clube de desbravadores que você acha que é crente, acha que é de Deus, que você não vai ficar de olho na literatura. Ali tinha citações, muitas citações de Ellen White na revistinha dos desbravadores. Ele não concordou com a alimentação e falou, mãe, não quero mais ficar nesse negócio. Porque eu não concordo que não pode comer isso, não pode comer peixe com escama, não pode peixe sem escama, não pode tomar café, não pode isso, não pode aquilo. Eu não estou concordando com isso aí. E ela foi questionar. Alguns anos já tinham passado. O menino com 15 anos já ia receber as investiduras, os negócios tudo lá. E graças a Deus, por causa da vigilância da Viviane, ela viu que nos estudos bíblicos, juiz investigativo não tinha pé nem cabeça, não tinha nada bíblico nisso. Ela não concordou com as doutrinas e ela falou, eu não quero mais fazer esse curso bíblico. O menino manteve-se ainda no Clube de Desbravadores por mais um tempo, mas quando ela foi ver a revistinha dos desbravadores e o que eles ensinavam, ela também tirou ele. Eles estão recém-libertos agora, e chegaram aqui no canal, eu conversei com ela, foi uma benção, a gente se conheceu e tudo, ela é muito grata pelos seus vídeos, viu, Rodrigo? E também pelos nossos vídeos. E, glória a Deus, estão a família inteira liberta, estão frequentando outra igreja, estão felizes, firmados na rocha, que é Jesus. Rodrigo, o perigo da escola adventista do sétimo dia. Quantas famílias destruídas chegam aqui no canal? Ai, mãe Lídia, eu moro na cidade tal, e A aqui... escola é tão boa. Escola adventista. Ah, não se ilude não, né? A igreja adventista daquele arqueólogo tão querido, eu gosto tanto de ver aquele Rodrigo Silva, aquele arqueólogo lá, ele é tão inteligente, a igreja adventista tem uma escola tão boa na minha cidade, coloquei minha criança, mas ó, tem 5 aninhos, 6 aninhos, não vai fazer mal a nenhum. Irmãos, essa criança, ela é doutrinada no sábado, ela é doutrinada que o sábado é o selo de Deus, isso vai ficar impregnado na formação dessa criança na escola desde pequenininho. Quando você vê, o seu filho já está falando que você tem que se batizar na igreja também, e muitas famílias são atraídas por causa da escola adventista e por causa do Clube de Desbravadores. Eu falei no vídeo da Viviane que o Clube de Desbravadores, já estou encerrando, Rodrigo, o Clube de Desbravadores é orientado a fazer nó, barraca, acampamento, tudo isso aí no meio do mato, comer ervas, coisas alimentícias que podem ser encontradas no meio da mata, porque é uma preparação que o desbravador faz por causa do decreto dominical e da tal perseguição que Ellen White fala que só os adventistas vão passar. Eu fui desbravadora por muitos anos. Minha filha mais velha foi desbravadora. Ela entrou no meio da mata, lá em Venda Nova do Imigrante, mata fechada. Mata de noite, depois da meia-noite, eles fazendo caminhada no meio da mata. Um dono da fazenda sacou a espingarda e começou a soltar tiro, porque um monte de gente passando dentro da fazenda. Meia-noite, Rodrigo. Dando tiro pro alto. Começou a dar tiro pro alto. E a minha filha correndo risco de vida. Os desbravadores são orientados a... É um resumo, né, Rodrigo? Porque a história é tanto conto e fábula que a Ellen White inventou que fala sério. Os desbravadores são jovens, treinados como falsos militarizinhos, né, ali escoteirozinhos, para guiar cadeirantes, deficientes físicos, mulheres gestantes, idosos pelo meio da mata, na fuga, subindo a montanha. É para isso que existe o desbravador, para levar as pessoas em estado assim mais, né, deficiente, que não consegue correr ali no meio da mata. Esse desbravador vai guiar as pessoas e os adventistas vão ser salvos em cima da montanha depois do decreto dominical. Então é por isso o Clube de Desbravadores. Quando seu filho estiver enlouquecido desse monte de doutrina errada, herética, sem pé nem cabeça das visões que Ellen White falou que teve, vai ser tarde demais. Então, abre o seu olho, tem muita coisa bacana para o seu filho estudar, tem muita literatura boa, e Deus conduz aos fatos das suas crianças, mas não se iludam com o sistema adventista do sétimo dia, que é uma grande ilusão e heresia pura. Tem outro lado da pergunta aí, você ouviu isso tudo aqui, aí você pensa, tudo bem, não vou colocar, vou tirar meu filho adventista, tanto da escola, quanto desse clube desbravador, da igreja e tal. Mas o que eu vou fazer? Você deve estar na cabeça assim, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou... Que meu filho, porque na verdade, se ele está participando disso tudo, é porque você trabalha muito, você tem a correria do dia a dia e não está sobrando tempo para você ser pai e mãe dele. Mas, meu irmão, deixa eu te falar.
Apresente Jesus para o seu filho da forma que ele é. Às vezes, a criança cresce pensando que Jesus é um velho da barba branca sentado no trono inacessível. Cara, existem tantos livros. Se teu filho gosta de atividade, vai jogar uma bola com ele. Apresente Jesus no futebol. Apresente Jesus até mesmo no videogame. Existe, pode ser, entendeu? Um livro dinâmico. Aqui, ó, vou pegar. Eu tenho minha filha de 18. 18 anos. Mas olha o que está aqui do lado, ó. Ela tem 18. Olha o que está aqui. Banco Imobiliário. Esse jogo aqui é top, gente. Gasta um tempão. Você se sente rico nesse jogo aqui. E aqui você pode apresentar Jesus. Você já começa a ensinar seu filho como é que pode gastar o dinheiro. Olha, você pode investir aqui. Jesus te abençoa ali. Seja estrategista, meu irmão. E outra, para pessoas que saem da Adventista e vão para outras igrejas, porque lá também tem as escolinhas da criança. Aí chega lá na igreja e joga a criança para a escolinha. A igreja não doutrina o teu filho. Ele é doutrinado dentro da sua casa, tá bom? Ele não conhece Jesus na igreja, ele tem que conhecer Jesus dentro da sua casa. Tá bom, meu irmão? Exatamente. Não, imagina, era exatamente isso mesmo. Eu geralmente, já fechando aqui primeiro, agradecendo vocês dois, óbvio, né, pelo tempo de vocês, e a todos vocês que estão assistindo aqui até agora. Eu sempre, para todos os convidados, eu pergunto se tem alguma literatura, algum livro disponível, publicado, etc. Eu tenho aqui, eu percebi no canal de vocês que tem um QR Code que vocês utilizam para o ministério de vocês. Quem quiser abençoar o ministério de vocês pode utilizar esse QR Code aqui que está na tela, caso haja a possibilidade. Eu sempre falo para as pessoas, gente, aqui no Para Cristãos a gente não recebe oferta, etc. A gente tem um outro processo, mesmo porque aqui não é eu não vejo isso como sendo um ministério tipo de igreja, alguma coisa desse processo. É muito mais aguerrido e apologético. Eu falo no bastidor que é um projeto de doido. Um projeto de doido. É de maluco mesmo. Quem não é? Tem gente que fala assim, Rodrigo, você é doido, porque para você ficar abrindo a caixa do caixão de Ellen White desse jeito, você precisa ser doido ou você precisa ser filho de coveiro, só pode. Graças a Deus por isso, meu irmão. Mas é maluquice, mas eu quero dizer desse sentido, gente, porque atendimento a pessoas exige tempo, exige um tempo gigantesco. E vocês têm a vida de vocês em termos profissionais, têm a carreira de vocês, enfim, toda essa situação, mas existe todo um ministério de atendimento a pessoas que eu posso dizer para vocês que eu não faço. Eu falo atendimento que eu converso com as pessoas é basicamente dentro do contexto documental, de Rodrigo, onde eu encontro isso? Me manda um livro dessa forma, um PDF, etc. É muito mais do ponto de vista documental, de estudo. A gente está falando de um atendimento do ser humano. A gente está falando do atendimento do coração, da mente da pessoa. Então, eu creio que existe, assim, como até o pastor João Flávio Martinez também tem o QR Code dele, o Wagner, se não me engano, também tem. Então, se você tem aí no coração o desejo de auxiliar ministérios que estão ajudando para o crescimento do reino, está aqui. Só essa chave Pix pode fazer o escaneamento do QR Code. Você já vai direto auxiliar o ministério da Lilian e do Elton nesse quesito específico, que é o de auxiliar pessoas, auxiliar gente. Então, espero que vocês sejam abençoados não só por as pessoas que estão assistindo aqui o canal, mas principalmente por Deus, acima de tudo, que possa abençoar esse ministério. Imagina você, meu irmão, que imagina um preso, na cadeia mesmo, preso, encarcerado, dentro da prisão durante 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos. O mundo aqui fora, ele sempre evolui. Todo dia evolui. E essa pessoa ficou presa durante, vou colocar a Lilian, 37 anos. Daí, quando ela saiu a carta de habeas corpus. Alforria? Alforria, não. Saiu o habeas corpus. Você vai estar livre. Você já cumpriu o seu tempo de prisão. 30 anos. Quando você sair lá de dentro, você fala, o que eu vou fazer? Há 30 anos atrás não tinha essa quantidade de carro,
não tinha essa energia do jeito que é, esse monte de gente na rua. Esse é o trabalho da Lilian. Você está lá dentro, quando você sai, você não sabe para o que fazer. Entre em contato pelo WhatsApp que ela vai te conduzir nesse detalhe aí. E Tá que bom? Deus me dê força. Eu estou em tratamento, estou na menopausa, Rodrigo. Então, esses últimos meses eu passei uns ventos aí, me abalou muito emocionalmente. Precisei parar um tempinho. Fiquei quase uns 10 dias sem olhar o WhatsApp, porque eu não tinha condições psicológicas. Mas o Senhor me colocou de pé. Estou tomando meus remedinhos. A carga psicológica aqui é muito forte, muito sabe forte. por quê? Eu preciso das orações. Para um vídeo desse subir no ar, para a gente estar aqui, e eu tenho certeza que o Rodrigo também, que é um canal muito sério. A gente fez jejum, a gente fez oração, a gente se consagrou. É um tempo que tira. Não é assim só pegar e falar assim, vamos fazer um vídeo. Sabe por quê? Porque é sério o que a gente está falando. Vai tocar a tua vida, o teu coração, vai mudar a tua história. Então não pode ser feito assim. Entendeu? Dá trabalho. É trabalhoso. Então, para honra e glória do Senhor, nós estamos aqui, Rodrigo. E eu quero dizer assim, eu quero muito aproveitar essa oportunidade para dizer quanto é importante para que possamos para a minha vida. Em 2022, eu pifei. Nós tivemos problemas, nós dois. Nós desesperamos, ficamos tristes, depressivos. Como casal, tá, gente? Naquela falta de esperança, sabe? Ai, a gente pelejou tanto, mudamos tanto, perdemos até tanto. Aqui, não temos nada. Falei até aqui, aí a gente entrou numa crise. A gente ficou muito mal em 2022, no início. E eu desanimei. Fiquei 11 meses sem fazer vídeos. Deixei o canal de lado, fiquei bem tristinha. Foi uma fase muito difícil da minha vida. Eu também não apoiava o canal, era você sozinha, né? Estava sozinha até então. E o que aconteceu? Um dia eu vi um vídeo do Para que Postamos. E eu não sei como, acho que eu entrei em contato com você, falei um monte de coisa que eu falo demais. Me perdoe. Mas eu elogiei, eu falei, meu Deus, irmão, vocês falei, ele está mostrando tudo que eu falo. Ele está provando. Tudo que eu falava nos vídeos, igual o João Batista, uma voz, eu me achava uma boca. Eu me sentia só uma boca. Ele só faltava comer gafanhoto e mel silvestre. Não tinha ninguém adventista falando nada aqui. O Gleison veio logo depois, né? Que nós começamos o nosso canal. E logo depois eu já conheci o Gleison, ele foi uma bênção para mim também. Mandou os livros. Mandou os livros. Inclusive, nós temos que falar um pouquinho do seu livro também, que está chegando aí. Quero seu Eita, bom demais. Quero seu livro, Rodrigo. Eu sei que vai ser uma bênção. Então, deixa eu dar esse relato aqui, Rodrigo. Seu canal, quando você chegou com tantas coisas, com tantos fatos, tantos documentos, de uma forma tão didática, eu consigo entender tão facilmente os seus vídeos, eu não perco nenhum. E eu louvo a Deus pela sua vida, e eu sempre falo isso para você, então agora eu vou falar ao vivo para a rede toda da internet entender como Deus faz na vida das pessoas. O Rodrigo também chegou tímido, não sabia como ele ia alcançar tantas e tantas almas. Para honra e glória do Senhor, Deus faz chamados para as pessoas e Deus tem seus filhos aqui na Terra que estão dispostos a doar tempo. O Rodrigo, ele não vive desse canal. Eu nunca ganhei nada do meu canal de renda. Não é rentável. Eu tenho 2.000 inscritos só, gente. É um trabalho voluntário, um trabalho cristão, de ajuda humanitária, só isso. E o Rodrigo também não vive desse canal Para que Possamos. Eu vi sua entrevista lá no canal do irmão Adenilson, achei top, muito boa, assisti todinha, viu? Você contou sua história, não perco nada. Rodrigo, então, o surgimento do Para que Possamos salvou a nossa vida, salvou a minha vida, porque Jesus te usou muito. Para que Possamos é de suma importância para o meu canal. Eu não sabia o que era o adventismo até você chegar. Eu li muitas coisas do livro do Gleison Pércio. Eu vi muitos vídeos dele no início do canal dele, me ajudaram demais. E aí, depois, você surgiu. Quando você surgiu, eu me reanimei. Tem um vídeo escrito aqui no meu canal. Voltei. Tinha 11 meses que eu estava enfraquecida, estava triste, sem gravar. O Para que reanimou o meu ministério. E eu voltei com força total, fizemos parceria. Você sempre muito educado, em nome de Deus, gentil. Quero mandar um abraço para suas filhas, para sua esposa. Que o Senhor sempre abençoe você, sua casa. Nós oramos mesmo por você. A gente sempre fala isso, mas é de verdade. A gente ora por vocês. É verdade, eu posso dizer que é verdade mesmo. As orações vêm, seja em forma de texto ou de vídeo, elas vêm e fazem diferença, com certeza.
Glória a Deus. Então, eu quero dizer para o Senhor, Jesus, continue te abençoando muito. O seu canal reanimou, reacendeu a chama do meu. E um dia você deu entrevista aqui no canal, e eu toda boba, né, espalhafatosa do jeito que eu sou, você falou assim que viu alguns vídeos meus antes mesmo de criar o Para Que Possamos. Você não tem noção da importância dessa palavra para a minha vida e para reanimar o nosso combustível mesmo. Foi gasolina total. Aditivado. Deus te abençoe, meu irmão. Você é uma bênção. Continue firme nesse propósito e na sua humildade. Sempre. Rodrigo, eu já estou com 50, menopausa, não tenho paciência para TikTok, Instagram, mal. Então, eu vou ficar só aqui no meu canalzinho mesmo. Tenho 2.150 inscritos. Glória a Deus, obrigado por você que é inscrito no canal da Lília. Se você é inscrito aqui, eu oro pela sua vida, você sabe, todo dia eu falo isso. E assim, Rodrigo, não tem pretensão de grandes crescimentos, nem de ganhar. Está na mão do Senhor. Está tudo na mão do Senhor. Os planos são Ele que faz e Ele que executa. Eu só sou uma humilde serva a serviço do reino de Deus, eu só quero ajudar. Então, assim, não tem mais vídeo em outros lugares, não estou procurando crescimento, nem projeção do canal. Se eu falei do meu canal aqui, não é pretensão de crescimento, é tudo Deus que dá. Estou nas mãos dele. Que ele conduz a minha vida e a sua e te abençoe. Glória. Amém. Eu falo de coração, sim, com certeza, a oração intercessória. Muita gente sabe qual o poder da oração intercessória. A oração de vocês realmente faz a diferença e continua fazendo. Porque no final das contas, eu sempre falo o seguinte: o que nós mais precisamos, em primeiro lugar, são as orações. Porque as orações, elas criam um campo espiritual, celeste ao redor das nossas vidas, das famílias, assim por diante. Isso é real. E sobre crescimento, eu lembro, acho que no quarto vídeo do canal, um pastor adventista veio no canal, veio falar um monte de besteira, e ele falou assim: poxa, mas quem é você? Você tá aí com 800 inscritos, alguma coisa assim, quem é você? Não sei o que lá. E aí você percebe automaticamente você percebe que a visão do pastor adventista é focada em números. Até quando ele vai comentar. Até quando ele vai criticar. Quem é que dói, Rodia? É produção. É número. Ele falou assim: mas espera aí, deixa eu contar, eu consigo contar nas minhas mãos quantas igrejas em São Paulo, capital, onde eu nasci e vivi a vida inteira, tem a capacidade de armazenar 800 pessoas sentadas dentro. É uma grande congregação. Pois é. Eu falo que Lília tem uma igreja de 2.150 membros. É isso. Conta para mim quantas são. Quer dizer, então, que se eu andar por São Paulo, capital, eu vou encontrar 50, 300 igrejas, cabem 800 mil pessoas lá dentro? É isso? Não vai, não. Não vai, não. Não. Então, o nível de realidade de um pastor, o pastor adventista, ele é treinado, o cérebro dele de um jeito completamente. O que se conta em cada vídeo é uma coisa só: cada compartilhamento. Porque no momento que há um compartilhamento, há um outro, e há um outro. É uma cadeia de eventos que vai acontecendo e mais pessoas alcançadas. Por isso que eu sempre falo, mesmo que um vídeo tenha 100 visualizações, esse vídeo pode receber até 1.000, 2.000, 3.000 compartilhamentos só pela cadeia que acontece após o primeiro. Então, é muito interessante esse processo. Então, Deus trabalha até dentro do algoritmo maluco do YouTube. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Amém. E não importa. Números não importa. O que importa é o trabalho do Espírito Santo mesmo. Mas, eu sempre digo, ministérios, eles se fortalecem com a ajuda da igreja, com a ajuda das pessoas. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, sentiu no seu coração um chamado, quer ajudar, quer apoiar esse ministério, da mesma forma como você compra um livro de um pastor, da mesma forma como você compra um DVD, um CD de um músico, mesma coisa. Os ministérios existem aí para o crescimento do reino. Beleza? Amém. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado. Deus abençoe a família de vocês imensamente. Obrigado pelos testemunhos. E deixa uma palavra aí para quem está assistindo, para a gente se despedir de todo mundo aí. Amém. Pode falar primeiro. Não pode falar. Nós que agradecemos. Estamos realmente muito felizes por estarmos aqui. Eu sei que é um projeto de Deus estarmos juntos nesse propósito, de falarmos você com a documentação toda e eu falando da realidade, do dia a dia, como que era. Eu sou bem caseira, bem simplinha mesmo. Mas
O vídeo do decreto dominical dessa semana, Rodrigo, eu fiz sem expectativa nenhuma. Depois que eu termino de fazer o vídeo, eu falo, gente, eu sou doida. Igual você falou. Gente, eu sou maluca, eu saí no meio da rua. Eu saí no meio da rua, todo mundo olhando, com o meu cachorro não entendeu nada até agora. Rodrigo, o Senhor dá um direcionamento, dá as ideias, a gente ora e lê e faz. E quando a gente faz, o vídeo alcança tanta gente, deu tantos comentários, tanta gente veio no WhatsApp me procurar e pedir ajuda, eu falo, Jesus, o Senhor é maravilhoso e lindo mesmo. É tão bom estar disponível para a obra do Senhor. Então, nesse vídeo aqui, eu queria agradecer a Deus por tudo, pela vida que Ele nos dá, pela capacidade, porque nós não somos nada, não sou formada em nada para estar aqui fazendo um canal e tantas almas terem sido libertas. Então, o Senhor tinha um propósito para mim estar lá na Adventista. Fiquei 37 anos lá, mas eu vou contar um testemunho de vitória total e absoluta, porque eu tenho filhas com saúde, meu marido, meu lar, estamos firmados na rocha. Jesus vai voltar, Jesus é fiel e vai buscar a sua igreja. Não é a igreja adventista. Somos eu e você, que aceitamos Jesus Cristo como o único caminho, verdade, vida e salvação. Creia em Jesus, e seja liberto e feliz com Jesus. Foi para a liberdade que ele nos libertou. A minha palavra para você, meu irmão, que está assistindo, é o seguinte, ó. Quando o Espírito de Deus fluir, quando o Espírito de Deus fluir, quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir. Olha aqui, ó, não há nada. Não há nada igual que sentir o teu calor. A tua graça é que nos enche de amor. Coisa linda. Se você glorificar a Deus, o inimigo vai fugir. Quando o Espírito de Deus fluir. Para encerrar, vamos comigo. Quando o Espírito de Deus fluir. Aí ele vai fluir dentro da tua casa. Quando o Espírito de Deus fluir. Quem é mudo vai falar. Quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir. Creia que o Espírito Santo vai fluir dentro da tua casa. Seja abençoado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Galera, Obrigado, Rodrigo. Imagina. Um abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo episódio do Testemunhos. Que Deus abençoe vocês. Até lá. Glória a Deus. Graça e paz, meu povo. Paz a todos. Deus abençoe sua casa, sua vida.